Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Estamos aqui para podermos fazer a introdução a respeito da temática que fora nos passado, que fora nos proposto, que é relacionado à Cristologia, que será o que nós estudaremos nesse módulo dentro do que a Master nos proporciona. Então, nós vamos começar a pensar a respeito desta temática, dentro dessa questão introdutória, o que é a Cristologia. A Cristologia, ela é interessante porque dentro da teologia sistemática, ela vai ser o estudo, ou até mesmo a ciência, que vai tratar a respeito dos aspectos do caráter, da pessoa e da obra de Cristo Jesus. E é interessante porque a palavra cristologia, ela é uma palavra grega, que ela vem da junção da palavra Christos mais a palavra logia. Logo, temos esse entendimento do estudo ou da ciência concernente à obra, concernente ao caráter, concernente à vida de Cristo Jesus. Pois bem, dentro desse conceito de cristologia, nós vamos tomar nota e termos também o entendimento a respeito da questão de Jesus. Jesus, ele é o centro da nossa fé. Ele é o centro da fé cristã. Podemos iniciar o nosso pensamento no dia de hoje um pouco sobre as ideias teológicas concernentes ou a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Inicialmente, quando pensamos na pessoa de Cristo, temos um pensamento, ou as pessoas tiram pensamentos concernentes à pessoa de Jesus a partir do nascimento virginal de Cristo, a partir do seu nascimento, ou seja, o Jesus homem. Podemos observar que o pensamento majoritário que muitas pessoas tiram a respeito da pessoa de Cristo é concernente ao seu nascimento, tendo vislumbre da pessoa de Jesus como homem. Mas quando olhamos para a Bíblia nos remete a uma explicação mais profunda, ou seja, que ele existia desde a eternidade, como já vimos, sendo parte da Trindade. Sendo assim, Cristo estava pré-encarnado na eternidade. Ele já existia e nós precisamos pensar que ao olharmos para a Bíblia e dissermos, não, Jesus começa apenas no seu nascimento, significa então que ele não faz parte da Trindade. Não fazendo parte da Trindade, logo isso significa que também, se ele não faz parte da Trindade, logo a fé ela é nula. Se ele não faz parte da Trindade, logo a fé ela não existe. Se ele não faz parte da Trindade, logo a pessoa de Cristo, ele não é Deus. Sendo-se assim, nós partimos do pressuposto e cremos pela fé que Jesus, ele é Deus. Se ele é Deus, nós cremos a respeito que Jesus, ele é a pré-existência encarnada da pessoa do próprio Deus. Não é o que entendemos a partir das Escrituras, por isso precisamos lembrar que Jesus Cristo teve o que? Uma origem celestial. Se ele teve uma origem celestial,
ele estava desde o princípio da eternidade. Se ele estava desde o princípio da eternidade, logo entendemos que ele participou da criação. Se compararmos o livro do Gênesis, no princípio, com os evangelhos, propriamente dito, o evangelho de João, nós vamos perceber e veremos que Jesus teve envolvimento na obra da criação, como o Verbo divino, o Verbo encarnado. Exemplo, João vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Lá em Gênesis, é interessante tomarmos nota, que vai dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. Logo, quando nós entendemos essas duas nuances, o evangelista João, juntamente com o primeiro livro bíblico de Gênesis, escrito por Moisés, nós vamos observar aí, no princípio criou Deus os céus e a terra. João vai dizer o quê? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O único ser que tem poder de criação é o próprio Deus. Sendo-se assim, Cristo está intrínseco na execução da obra criadora, porque tudo partiu a princípio, por meio dele. Ele se relaciona com Deus Pai e Espírito Santo, compartilhando a sua glória desde toda a eternidade. Não sei se você tem conseguido me compreender. A princípio dissemos que se Cristo não é Deus, se Cristo não é o Verbo, se Cristo não é pré-encarnado, se Cristo é visto com a ótica a partir do momento dele como homem, logo a nossa fé ela é vã, ela é mentirosa, ela é falaciosa. Mas quando olhamos com o prisma a partir de que Cristo não é visto a partir do seu nascimento, mas desde a pré-existência na eternidade com Deus Pai e com Deus Espírito Santo, aí entendemos e compreendemos que a nossa fé ela está embasada literalmente na pessoa da geralidade de Deus. Mais tarde, quando Jesus vai ser batizado, João Batista vai dar testemunho a respeito de Jesus. Ele reconhece que Cristo precedia, ou seja, entendia essa eternidade de Jesus. Logo, vamos entender que o próprio João Batista vai dar testemunho a respeito de Cristo, vai dizer que este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é aquele que o próprio Deus vai testificar, dizendo: este é o meu Filho amado, de quem eu me comprazo. Se não tomarmos cuidado, podemos cair em alguns equívocos. Por exemplo, a seita conhecida como Testemunho de Jeová fala sobre Jesus, que este Jesus é menor do que Deus, ora, e não fazendo parte da pessoa da Trindade. Então, precisamos reforçar essas ideias de que Jesus, Cristo, tem a mesma essência de Deus. Temos que tomarmos cuidados. Existem algumas seitas que vai sempre defender a diminuição da pessoa de Cristo Jesus, não o fazendo ou nem o equiparando com a pessoa de Deus. Os profetas, ao longo da história, principalmente do Antigo Testamento, anunciavam e anunciaram a eternidade desse Cristo. O próprio Jesus falou acerca de si mesmo, reafirmando a sua própria existência. O apóstolo João, quando escreveu o Evangelho, e também o Apocalipse, ele fala sobre o Cordeiro, que foi morto desde a fundação do século, desde a fundação do mundo, ou seja, muito antes da cruz, dele ser crucificado. O próprio apóstolo Pedro também vai dar testemunho em sua carta, reafirmando esta ideia da pré-existência, do plano divino de Jesus, que foi elaborado antes da fundação do mundo. Tendo dito isto,
temos que partir para a análise e o entendimento melhor do que significa esta encarnação. Ou seja, o Deus que se fez carne. Cristo revela-se como uma natureza totalmente humana. Ele apresenta-se humano, ele se mostra humano. Se pensarmos sobre esse Deus, homem, vamos lembrar de tudo aquilo que os profetas falaram a respeito da vida do Messias, especialmente o profeta Isaías. Ele fala que um dos nomes deste Jesus seria Emanuel. Em algumas traduções vão dizer Deus conosco, outros vão dizer que era Deus dentro do próprio homem. Então, o que chama a atenção é que esse menino, ele nasceu e é a encarnação da pessoa de Deus. Miqueias também vai corroborar que este Jesus ia nascer em uma pequena cidade por nome de Belém Eufratas. Zacarias vai dizer que este Jesus, ele andou em um jumento dentro de uma entrada triunfal. O próprio Isaías vai falar a respeito do nascimento original. Então, logo entendemos que os profetas falaram, disseram, verbalizaram, emitiram a respeito deste Jesus. Qual é o propósito da encarnação? Podemos pensar em alguns propósitos relacionados com essa decisão divina e soberana de se encarnar. Por exemplo, primeiro, revelar Deus a nós. João capítulo 1, versículo 18, João capítulo 14, versículos 7 a 11 e Hebreus capítulo 1, versículo de número 3, para tomar nota, vocês analisem em casa. Prover um sacrifício efetivo pelo pecado, Hebreus capítulo 10, do verso 1 ao verso 10. Cumprir a aliança davídica, Lucas 1, Lucas capítulo 1, versículo 31 ao 33, e 2 Samuel capítulo 7, versículo 11 e 16. Dar exemplo de vida, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, e 1 João capítulo 2, versículo 6. Destruir as obras do diabo, 1 João capítulo 3, versículo 8, e ser um sumo sacerdote misericordioso, lá os autores aos Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Nós não podemos questionar a divindade absoluta desse Cristo encarnado. Afinal de contas, ele possui atributos divinos. Vejamos alguns atributos: a eternidade, a onisciência, a onipotência, a imutabilidade. Ele fez coisas no seu ministério que somente Deus poderia realizar ou fazer. Exemplo, ele perdoa pecados, ressuscitou mortos e afirma que julgará todas as pessoas. Quando observamos os títulos, os nomes divinos a respeito de Jesus Cristo, vemos que isto está intrínseco da formação desse entendimento. Ele é chamado de Filho de Deus, ele é chamado de Senhor, ele é chamado do próprio Deus, ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele mesmo disse que era Deus. A perfeita humanidade deste Cristo não deve ser minimizada. Nós não podemos falar de um Cristo cósmico, de um ser espiritual que está aí solto, mas é um Deus, um homem que habitou em um determinado tempo, em um determinado espaço. Ele possuía um corpo humano e esse corpo humano se desenvolveu desde o feto até chegar à idade adulta. Logo, ele teve um período de concepção até chegar à sua fase adulta. Ele nasceu conforme assim como nascemos. Ele referia-se a si mesmo como filho do homem, ou seja, um ser humano. Ele estava sujeito a todas as limitações humanas, exceto a única: pecar.
Ele sentia fome, ele sentia sede, cansaço, emoções, medo, sono e assim sucessivamente. A união da divindade e da humanidade desse Cristo encarnado é essencialmente para o estabelecimento de uma cristologia bíblica. A união das duas naturezas tem um nome técnico, um nome teologicamente que é chamado de união hipostática. Ou seja, esses atributos divinos e humanos tinham uma relação harmoniosa, que equivale a dizer que Jesus é 100% Deus e 100% homem. O caráter da união hipostática, ela era inconfundível e era imutável e era indivisível e era também inseparável. Quando nós pensamos nisso, de uma perspectiva humana, talvez seja muito difícil de termos esse entendimento, mas a premissa do nosso estudo tem sido na fé, naquilo que as Escrituras revelam-nos, ou seja, Jesus Cristo era Deus, ele é onipotente, ele tinha todo o poder, mas se sujeitou a alguns aspectos da sua divindade para escrever o seu ministério. Por exemplo, se Cristo não fizesse isso, não poderia morrer, porque Deus não morre. Jesus Cristo tomou sobre si uma decisão, e nessa tomada de decisão, neste plano eterno, ele precisava realizar o que se chama de o autoesvaziamento, que dentro da língua grega, dentro de um conceito teológico, basicamente, esta palavra quer dizer kenosis, encontrada na carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo 7. Antes a si mesmo, esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em figura humana. O que me chama a atenção aqui é a palavra grega, morfê, que significa tomar forma. Ela traz o sentido de uma forma visível, ou seja, a sua natureza, mas a mesma palavra aparece em outros textos dos evangelhos, relacionados a um conceito como uma forma um pouco distinta daquilo que os homens viviam. Em outras palavras, morfê quer dizer que ele é da mesma essência, que ele é de uma mesma natureza, e que ele é um pouco distinto do homem. Se Deus não tivesse assumido esta forma corpórea em Jesus, nós entendemos que o termo fala que ele é da mesma substância ou da mesma natureza e é da mesma forma de Deus. Logo, ele é tanto Deus como homem, porém ele auto se esvazia, ele auto se, abro aspas, anula, para tomar a forma de homem, para habitar entre nós, para nascer de uma virgem, para ter todas as mazelas humanas, exceto a pecabilidade, porque ele é imutável, para que possamos, na pessoa dele, termos a relevância de termos um homem perfeito, que vai vencer as tentações, vai ser um sumo sacerdote, vai ser entregue por nós, vai ser chamado de catalasso. Catalasso quer dizer reconciliar, e dentro dessa reconciliação, o que chama a atenção dentro do catalasso é porque Cristo vai ser o ofertante, Cristo vai ser a oferta e Cristo vai ser o sacerdote. Sendo-se assim, ele vai ser o sacrifício perfeito, para que possamos, por meio desse sacrifício perfeito, termos vida e vida com abundância na pessoa dele. Que Deus em Cristo vos abençoe. Muito obrigado e até a próxima aula. Amém.